Boa noite, BA Portugal. A gente está muito feliz de estar junto em mais um culto. Estamos nos preparando para a nossa grande inauguração, que vai ser no dia 5 de setembro. A gente já está bastante ansioso. O pastor André ele já está em terras portuguesas, cumprindo aí o período de quarentena. E se você já faz parte da nossa igreja, quer servir no culto de inauguração, você pode acessar o site da nossa igreja através desse QR Code aqui e se cadastrar para estar podendo servir com a gente. Se você ainda não faz parte de alguma célula e tem interesse em fazer parte da família, baixa o aplicativo da nossa igreja, o Church Center, e lá você vai ter todas as informações que você precisa para poder estar ingressando numa célula, tá certo? Uma boa noite e um bom culto. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Ganha
você que está aí na sua casa, assistindo esse culto, mesmo que ele seja online, o poder do Espírito Santo é capaz de inundar o seu ser, é capaz de inundar a sua casa. Então, eu te peço que você agora feche os seus olhos e entenda que vai muito além de uma transmissão ao vivo. É o poder do Espírito Santo entrando na sua casa, porque nós queremos que a palavra de Deus entre em todas as casas. Nós queremos que o poder de Deus flua dentro da sua casa, trazendo a paz que excede todo o entendimento do Espírito Santo, trazendo o amor verdadeiro de Jesus, porque Ele pode acalmar todo o mar que parece que está muito agressivo, parece que nunca vai acalmar. Mas Jesus, Ele tem o poder de acalmar. Ele tem o poder de transformar toda a sua família, tudo aquilo que você chama de seu. Creia no Senhor, tenha fé e esperança. Feche seus olhos agora e adore ao Senhor com tudo que você tem, com todo o seu ser, com todo o seu entendimento. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todo o livramento que você passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todo o livramento que você passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém? Eu quero orar exatamente por que essa música fala. Porque, infelizmente, esses últimos anos de pandemia destruíram as pessoas completamente no emocional, no psicológico, no espiritual. E essa música ela faz uma pergunta e eu queria que você respondesse. Tá chorando por quê? O que aflige o seu coração? O que está aquietando a sua alma? Inquietando a sua alma? O que está tirando tanto a sua paz? E aí você pode me responder: nossa, é algo que literalmente não tem esperança para isso. Eu já perdi minhas esperanças, já perdi minha fé para isso. Mas o que eu quero te falar é que nenhum problema é tão grande quanto o nosso Deus. Não há nenhum problema que Ele não possa resolver, não há nenhum problema que Ele não possa solucionar.
E eu queria que você fizesse uma oração agora comigo e que você abrisse completamente seu coração para o Senhor. Eu sei que Ele sabe dos problemas que você está passando, mas eu queria que você falasse com a sua boca o que você quer que Ele faça por você. Qual é a promessa que Ele já te prometeu e que você está esperando que se cumpra, que está tirando a sua paz? Fala com Ele. Abre o seu coração por inteiro. E você vai ser tomado pela certeza de que o Senhor está lutando as suas batalhas. De que Ele foi muito antes, Ele está muito antes de você, lutando, abrindo caminho, quebrando todas as armadilhas, todas as cadeias, tudo. Todas as armadilhas que colocaram para você. Ou que você mesmo se colocou para você mesmo. Então vamos orar. Ai, Espírito Santo, você é tão maravilhoso, mas como nós te negligenciamos. Você é o nosso melhor amigo, mas a gente tem a coragem de acordar e dormir sem ter dado uma palavra para ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, você é o poder do Senhor manifestado aqui na terra. Eu te peço que o Senhor invada cada lar aqui que está escutando esse culto, Senhor. Em nome de Jesus, vai invadindo com a tua presença, vai invadindo, Senhor, com o teu amor, vai invadindo, Senhor, com o teu poder, Pai, e transforma todos os lares que estão escutando agora. Senhor, vai entrando em cada coração e vai restabelecendo, Senhor, o teu reino em cada coração. Vai restabelecendo a fé, vai restabelecendo a esperança. Ah, Senhor, em nome de Jesus, todas as frustrações, toda a opressão, depressão, tudo que está fazendo, Senhor, esse povo chorar, tudo que está inquietando a nossa alma, Pai, em nome de Jesus, tira agora, Senhor, no poder que há no teu nome. Senhor, venha com uma avalanche, Senhor, de alegria, com uma avalanche de amor, com uma avalanche da tua paz, Senhor, inundando, Senhor, cada pessoa que está escutando agora. Ah, meu Pai, que eles sejam tomados pela certeza de que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Que eles sejam tomados com a certeza de que o Senhor já foi muito antes lutando as nossas batalhas. Ah, Senhor, que eles saibam que eles não estão sozinhos, que o nosso melhor amigo mora dentro de nós. Ah, Senhor, que eles tenham fome, venha nos incendiar com fome e sede de Ti, Senhor, ao ponto de que a gente não vai conseguir viver nem um segundo sem o Senhor. Nós precisamos ser mais dependentes de Ti, Pai, então venha nos trazer essa dependência. E, Pai, que a cada dia a gente seja capaz de louvar e glorificar o Teu nome, cantar hinos de alegria, Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então que a gente abra a nossa boca para louvar, Senhor, e mostrar para o mundo espiritual que nós já vencemos, de que o Senhor é por nós, e que se o Senhor é por nós, nada nem ninguém irá contra nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que hoje, Senhor, seja um marco de uma transformação de vida, de uma alegria constante, de uma paz que nos acompanha desde a manhã até a noite, Senhor. E quando a gente deitar, a gente pegue logo no sono, porque a gente vai saber que o Senhor está lutando por nós. Em nome de Jesus, amém. Sabe, queridos, é lindo de ver o que essa família tá fazendo em termos de expansão. Nós estamos chegando cada vez mais locais distantes, Europa, temos célula na França. E antes dessa visão ser gerada no coração do pastor André, ela foi gerada primeiro no coração de Deus. E como nós gostaríamos que você também tivesse debaixo dessa visão, essa visão de levar o reino adiante, fazer com que o evangelho chegue até os confins da terra. E esse momento de ofertório e dízimo em que nós devemos devolver à casa do Senhor 10% de tudo aquilo que Ele nos confiou de administrar, porque Deus não precisa dos seus recursos, mas Ele conta com você.
E essa é a parte mais legal do reino de Deus. Ele não precisa de você, mas ainda assim Ele conta contigo. E como é bom fazer parte, como é bom dizimar, ofertar e devolver a Deus tudo aquilo que Ele é digno. Que você possa nos ajudar a ser mantenedor dessa obra, a fazer com que a igreja avance, fazer com que novas igrejas locais sejam implantadas e você esteja conosco nessa visão. Eu queria deixar um texto para nós lermos, está em 1 Crônicas, capítulo 29, versos 16 e 17. Ele fala assim, é uma oração de Davi. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o meu coração e que te agradas com a integridade. Tudo que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que está aqui tem contribuído. E esse texto eu queria que você botasse no seu coração e fosse a sua oração também. Na tela vai estar aparecendo um QR Code, um telefone, e que você possa entregar a Deus tudo aquilo que Ele lhe confiou a administrar. Os 10%, ofertas, e que Deus seja conosco e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. O mais doce amor preferiu ficar comigo aqui. E mesmo com todo o universo, Ele quis morar em mim. Tudo que tenho é teu. Sou tão pequeno, Ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar, com tudo que há em mim te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. Tu és minha melhor canção. O mais doce amor preferiu ficar comigo aqui. E mesmo com todo o universo, Ele quis morar em mim. Tudo que tenho é teu. Sou tão pequeno, Ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar, com tudo que há em mim te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. Tu és minha melhor canção. Tudo que tenho é teu. Sou tão pequeno, Ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar, com tudo que há em mim te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. Tu és minha melhor canção. Tudo que tenho é teu. Sou tão pequeno, Ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar, com tudo
Pai, nós te entregamos esse recurso que foi depositado na tua casa, que as pessoas responsáveis tenham a maior sabedoria para administrar, que ele seja usado da maneira íntegra, correta e que o único propósito seja a expansão do teu reino. Senhor, nos capacita, nos ajuda a levar a tua mensagem adiante, seja com o pastor André nesse momento inaugural, seja com toda a família dele, em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Olá, sejam todos muito bem-vindos aí para Portugal. É um prazer receber você nesse domingo que Deus falará grandemente em nossos corações. O Atitude News está no ar e está cheio de atrações. Para começar o Atitude News de hoje, tem uma pergunta muito especial para te fazer. Você já faz parte de uma célula? Você sabe o que é uma célula? A célula é constituída por um pequeno grupo de pessoas onde nos reunimos semanalmente para adorar a Deus juntos, edificarmos a vida espiritual uns dos outros, orarmos uns pelos outros. Nós temos célula para todas as idades, crianças e adultos. E se você ainda não faz parte de nenhuma célula, baixe o nosso aplicativo Church Center e procure lá, Igreja Batista Atitude Portugal, faça seu login e encontre uma célula para você. Você já participou do nosso Up Líderes? Não? Olha, todas as quartas-feiras, às 22 horas, o nosso pastor André Oliveira nos traz uma palavra encorajadora sobre liderança. Se você quer fazer parte do exército de Deus, venha e se prepare para o que Deus fará através da sua vida. E para encerrar o Atitude News de hoje, eu tenho 2 convites para te fazer, anota aí. Todos os domingos, às 19 horas, nós temos 2 cursos online. O curso de TLC, com a nossa pastora Jaqueline Oliveira, que nos mostra a visão da igreja, e o nosso curso ID. O curso ID é baseado em Mateus 28. Esse curso é ministrado pelo pastor André Oliveira. Ele nos incentiva a mergulhar na palavra de Deus e nos motiva a viver o nosso propósito nesse mundo, que é o ID de Jesus, a grande comissão, a nossa tarefa nesse mundo. Você não vai ficar de fora dessa, né? O Atitude News de hoje vai ficando por aqui, mas você já sabe, né? Para mais informações, acesse o nosso site ibatitude.pt ou o nosso Instagram, @iba.portugal. Fique agora com o culto de celebração ao nosso Deus e até a próxima. Tchau! Boa noite, igreja, graça e paz, muita alegria que a gente está aqui junto hoje. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Nossos pastores, eles já estão em terras lusitanas, cumprindo aí a quarentena estipulada pelo governo deles e já com muita expectativa para a nossa inauguração, como o Gabriel falou, no dia 5 de setembro. Eu e meu esposo, a gente compartilha dessa grande expectativa, porque no dia 5 de setembro, além de a gente estar inaugurando a igreja, a gente também vai estar fazendo aniversário de casamento, junto com vocês, junto com a nossa família de fé. E, enfim, estamos muito felizes, muito felizes. Enquanto eu orava ao Senhor, eu pedi ao Senhor para falar comigo sobre o que Ele queria revelar à sua igreja. Ele me cobriu de um amor que eu não consigo colocar em palavras para vocês. E aí eu entendi que o Senhor ele queria falar sobre o que queima no nosso coração, sobre o nosso chamado, sobre o propósito pelo qual nós nos movemos, nós nos movimentamos, sobre aquilo que faz com que os nossos olhos se abram pela manhã, aquilo que faz os nossos pés se movimentarem em direção a algo, a alguém, a um futuro, aquilo que nos faz ter perspectiva de um dia vindouro. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro, na carta de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 1, do 1 ao 9. E aí eu queria botar bastante ênfase no versículo 8 com vocês, amém? Vamos ler? Eu, Pedro, versículo 1, ok? Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Versículo 2. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e para a purificação pelo sangue de Jesus. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. E aqui eu quero ressaltar esse versículo com vocês. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam, agora creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Amém? Glória a Deus. A carta de Pedro, ela é escrita num contexto que não é muito comum para a gente hoje, para a grande maioria da igreja de Cristo no mundo. É um contexto conhecido pela igreja talvez asiática, africana, do Oriente Médio. O contexto dessa igreja é de martírio, é de perseguição, é de dor, é de morte. Morte por um propósito maior. Os cristãos que receberam essa carta em mãos, esses cristãos eram antes pagãos. Eles se converteram a Cristo recentemente. Eles eram antes gentios e agora tinham sido adotados por Cristo. Nos primeiros versos desse capítulo, vemos Pedro enfatizando a nova identidade desses cristãos, atribuindo a eles características dos descendentes de Abraão. Espera aí, então, vamos pensar aqui. Estamos falando de pagãos, pessoas que nunca tiveram as suas bases sequer tocadas pela cultura dos céus. A sua cosmovisão, a sua lente de contato para o mundo, nunca antes tinha visto nem sequer o nome de Deus. Ok, então estamos falando de pessoas que adoravam outros deuses, que sacrificavam a outros deuses, que faziam ofertas a milhares de deuses diferentes. Eles nunca haviam ouvido falar de um único Deus, de um único Senhor, daquele que havia morrido por todos. Ok? Estamos falando dele. Então, Pedro, ele começa a atribuir a esses cristãos características do povo escolhido de Deus. Espera, então, aqueles judeus que a palavra diz que eram povo santo, eleito, escolhido pelo Senhor, nação amada, Israel amada de Deus, aquele povo que o Senhor escolheu desde as suas raízes. Pedro, ele pega as características desse povo e atribui a esses pagãos recém-convertidos. Portanto, dizendo a eles que agora, por meio de Cristo, eles também têm acesso ao que os descendentes de Abraão, a família de Deus, têm. Os mesmos privilégios, as mesmas honras, o mesmo selo, o mesmo nome. Ele agora diz para eles: vocês foram enxertados na videira, vocês agora fazem parte daquilo que eu faço parte também. Aqui nós conseguimos ver Pedro querendo encorajar os novos irmãos de fé, no país que hoje a gente conhece como Turquia, a perseverar no amor que possuem em Jesus, sem nem mesmo tê-lo conhecido pessoalmente. E consciente que esses irmãos estavam passando por sofrimentos, angústias e aflições, Pedro animava eles na esperança da glória que há de vir e que eles já haviam conquistado em Jesus, na certeza da sua salvação, na certeza de que, uma vez escolhidos, uma vez arrependidos, uma vez aceitado e recebido Jesus em seu coração,
eles já tinham a salvação, a esperança de um futuro lá na frente, em Deus. Mais à frente, Pedro vai falar que os próprios profetas do Antigo Testamento, eles pesquisavam sobre essa salvação que as escrituras falavam, mas que lhes foi revelado que essa salvação era só para esses, eram para nós. E que era algo tão maravilhoso que até os mesmos anjos queriam observar. Isso ele fala aí no verso 12 do mesmo capítulo. Mas, ok, vamos continuar aquilo que a gente estava falando antes. Eu fiquei me perguntando, né? O que faria um pagão recém-convertido, tá? Lembra daquilo que a gente falou antes. Um pagão completamente moldado pelaquela vida de devoção a milhares de deuses. O que faria esse pagão, com todas as suas bases culturais, sua bagagem teológica, educacional, sua cosmovisão diferente de um contexto judaico, cristão, morrer por alguém que ele nunca conheceu? O que motivaria alguém, ou melhor, milhares de pessoas, a sofrer dores de morte com alegria e certeza da eternidade? Então, ok, vamos pensar então, tá? Aquele povo, ele tinha acabado de encontrar o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, que ele os adotou, tirou da escravidão, do pecado, da idolatria, dos vários deuses que pediam, requeriam, obrigavam a eles a darem inúmeros sacrifícios vãos, às vezes sacrifícios humanos até, e deu a esses pagãos, um único Deus que se sacrificou por eles. Então, estamos falando de um Deus que, ao invés de requerer um sacrifício, requerer uma oferenda, ele se ofereceu por amor daqueles que o amam. Deus deu a eles um único e suficiente Deus, que, ao contrário dos antigos deuses, morreu e se sacrificou por eles, e que queria apenas o seu coração e ainda dava uma família para pertencer. Aquele povo estava perdidamente apaixonado pelo Senhor. Não tinha como não amar o Senhor Jesus depois disso, depois dessa transformação de vida. Você lembra quando você se converteu? Agora eu quero que você feche os seus olhos e lembre a primeira vez que você encontrou Jesus. Puxa aí da sua memória, o que sentias? Como foi? Lembra a primeira vez que encontraste Jesus? Se ainda não tiveste uma experiência com Jesus, lembre-se da primeira vez que se apaixonou por alguém. O que sentias? Como se movia até essa pessoa? Seus movimentos eram calculados? Eram racionais? Somente movidos por um amor genuíno, esses cristãos seriam capazes de dar as suas próprias vidas a algo tão novo. Por isso eu quero ressaltar 4 coisas que a gente pode observar nesse texto. Por isso eu quero falar nessa noite sobre o amor que nos move, o amor que nos capacita para a missão de Deus, que nos engaja, que nos faz querer ir até os perdidos, que nos faz querer alcançar não só o meu vizinho, mas Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu quero falar desse amor, porque antes de ir eu preciso amar, porque antes de amar o outro, eu amo ao meu Senhor. Quando movidos por amor a Jesus, não temos medo de tomar a cruz e segui-lo. Lá em Lucas 9, 23, Jesus vai dizer o seguinte: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Por amor de mim, a salvará. O que Jesus quer nos dizer aqui é simples, mas é poderoso, meu amigo. Me ama. Renuncia à ordem natural do sistema. Viva na contramão do mundo. Me ama mesmo, mesmo. Não vai ser penoso para você, então deixar tudo o que tem, ir para Portugal, pregar os cativos e os aprisionados de espírito? Mas você me ama de verdade?
com certeza vai deixar de viver uma vida pecaminosa, com pecadinho de estimação, com pequenos vícios, hábitos que desonram o Evangelho, não vai ser problema para você, porque me amas, queres agradar-me. Querido, quando nos deparamos com o rosto de Jesus, com os pés de Jesus, com as mãos furadas de Jesus, não deixamos de viver em pecado por medo do inferno. Nós deixamos de viver em pecado porque agora temos novos afetos. É isso que eu quero falar aqui hoje. É isso que o Espírito Santo quer falar conosco hoje. Veja, eu não estou dizendo que é fácil. O próprio Cristo deixou evidente para nós que no nosso mundo teríamos aflições. Ele disse que era para que nós ficássemos despreocupados, porque Ele venceu o mundo. Cristo em nós. Cristo está em nós, a esperança da glória. Eu queria que você lesse agora comigo rapidamente 2 Pedro 2, 19, fala o seguinte. Apenas a parte B, ele diz assim, pois cada um é escravo daquilo que o controla. E quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior do que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Nele se confirmam os provérbios, o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada a revolver-se na lama. Pesado, né? Pesado. Quando somos movidos por amor a Cristo, carregar a nossa cruz diariamente é motivo de alegria, querido. Alegria em carregar agora o selo de povo eleito, família de Deus, antes cativos do pecado, agora filhos de Deus, participantes da grande comissão, da missio Dei, da missão de Deus, co-herdeiros de Cristo. Quando o combustível de nossos dias é o amor ao Senhor, a devoção ao Senhor, deixamos de ser subjugados pelo pecado para vivermos debaixo da soberania e do amor de Deus. Porque agora você é filho, porque agora não és mais escravo do medo, porque agora o amor de Jesus lança fora todo o medo. O amor que nos move, esse amor que nos move, o amor que nos faz nos alegrar e sacrificar desejos para alegrar o coração do meu Senhor, do meu amado, porque agora eu tenho novos afetos, eu não preciso satisfazer os desejos impuros da minha carne, eu preciso agradar o meu Pai, é isso que move o meu coração, agradar o meu Senhor, o meu amado. Aleluia! Glória ao Senhor! Porque quando movidos por amor a Jesus, nos fazemos sempre disponíveis para servir sob qualquer circunstância. Veja bem, nós não estamos falando aqui de cristãos que estão vivendo a mesma vida que a gente hoje. Tem o seu trabalho, cuida dos seus filhos, da sua casa, uma vida normal. Não estamos falando desses cristãos. Eles até tinham essa vida normal antes de receber Jesus. Esses cristãos agora são jurados de morte. No capítulo 4 de 1 Pedro, no verso 10, esses mesmos cristãos que estamos nos referindo aqui são encorajados por Pedro a exercer seus dons independentes das aflições para que a glória seja dada a Jesus por meio do seu serviço também. Não bastava morrer, ele os encorajava a servir. As provações, querido, eram reais, eram severas. Imagina aqui comigo que tu és um cristão da época, ok? E todo dia em que passavas pela rua, encontravas um irmão de fé e o cumprimentava. Olá, Manuel, tudo bom? E passava por ele. Certo dia à noite, voltando para casa, tu se depara com o mesmo irmão Manuel, pendurado em uma estaca de madeira na rua,
sendo queimado vivo para iluminar as ruas da cidade. Isso era real, era comum. Essas eram as aflições dos cristãos na época. Mas nada parava esses cristãos, que tinham um coração disposto a servir. Como tem sido a sua vida de devoção a Deus? Eu quero te perguntar agora. Ela para em suas orações ou ela transborda para as suas mãos? Reflita aqui comigo. Como tem sido a sua vida de devoção a Deus? Porque uma vida de amor, uma vida de devoção e amor genuínos ao Senhor precisa ultrapassar as barreiras da oração, transbordar nas mãos e se espalhar na ação. Não adianta querer pegar e pregar aos cativos se você não acredita naquilo que você vive no seu quarto. Se aquilo que você vive no seu quarto não é genuíno. Se aquilo que você vive no seu quarto não ultrapassa as barreiras da porta do seu quarto e atinge a sua comunidade de fé. Um cristão que ama verdadeiramente o Senhor não mede esforços para servir a sua igreja com os dons que o próprio Deus o deu. Está errado. Aquele que quer pregar, quer falar, quer evangelizar, quer servir, mas não serve a sua própria casa. Não serve a sua própria igreja. Aquele irmão que quer pregar no YouTube, que quer falar bonito, mas que em sua própria igreja, onde se alimenta, onde se capacita, onde os joelhos dos seus pastores estão dobrados para que ele seja alcançado pelo Espírito Santo, seja alimentado pelo Espírito Santo pelo meio da palavra. Nesse lugar ele não serve. Como pode? Tempo, trabalho, filhos, casa, estudos, pandemia, culto online. Qual tem sido a sua desculpa para não servir o Senhor? Não servir a igreja de Cristo? Entenda que eu não estou falando aqui da Igreja Batista Atitude em Portugal, em Lisboa. Eu estou falando de um contexto da Igreja de Cristo. Seja você membro da nossa igreja ou não. Eu estou falando da Igreja de Cristo. E aqui eu me lembro de um exemplo que o pastor André e a pastora Jaque sempre nos dão. Eles, por muitos anos, eu não consigo me recordar agora quantos exatos, se eu falar 10, pode ser que eu esteja exagerando, ou pode ser que eu esteja diminuindo consideravelmente, mas por muitos e muitos anos, eles faziam uma viagem de carro toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, de 6 horas, subindo serra, uma serra perigosa, subindo e descendo no mesmo dia, para servir uma igreja que eles sequer faziam parte. Numa cidade no interior aqui do Rio de Janeiro chamada Cordeiro. Se isso não é amor ao Senhor, se isso não é amor à obra de Jesus, eu não sei o que é, querido. Entenda, somente um coração completamente voltado para a missão de Deus, no sentido maior, não é a missão daquela igreja, não é aquele pastor, não é aquela visão, não. É o propósito do reino, é o Senhor, é a igreja de Cristo, é a noiva do Cordeiro. Se eles tivessem, se o pastor André e a pastora Jaque tivessem focados na igreja deles, na visão deles, no pastor deles, eles jamais fariam isso. A visão é maior. Porque quando movidos por amor a Jesus, nós participamos da glória eterna de Cristo. Isso aqui é tremendo. É tremendo. No verso 12 do capítulo 4 ainda, Pedro pede para a igreja não achar que tem algo de errado com eles, porque estão sofrendo perseguições severas demais. Mas que eles se alegrem nas dores, pois elas os fazem participantes das dores de Cristo.
a fim de que tenham alegria de ver a glória quando for revelada. Isso é surreal. No capítulo 5 no verso 10, Pedro diz que as aflições durarão pouco tempo, pois Cristo nos chamou para participarmos de sua glória. Nesse período, querido, o imperador Nero, ele havia incendiado toda a cidade e colocado a culpa nos cristãos. Era um verdadeiro caos a sociedade naquele momento. Mas Pedro, ainda em amor, incendiado de amor, sim, o mesmo Pedro que havia negado Jesus 3 vezes, sim, o mesmo Pedro que era intempestuoso, que era bronco, o mesmo Pedro. Esse Pedro que Deus disse, que o Senhor Jesus disse, em ti fundarei a minha igreja, sobre ti, tu és a rocha sobre a qual fundarei a minha igreja. Esse Pedro, movido de um amor incendiável por Deus, dizia: aguentem firme, sejam fortes em fé, não estejam ansiosos, alegrem-se nas dores. Entenda, ele não estava só dizendo, aguentem firme aí e sentado num trono, sentado em um pedestal, sem sofrer as mesmas dores que aqueles cristãos. Não, querido. Ele passava na própria pele. Pedro, ele lá nos tempos de Jesus, lá quando Jesus ainda estava caminhando entre eles, ele já tinha contemplado brevemente, não conscientemente, né? Mas já tinha contemplado brevemente por qual forma ele iria sofrer o martírio em nome de Jesus. Olha, eu não sei o que você tem passado pela sua vida. Eu não sei se tem sido difícil suportar algo. Talvez você esteja passando por um momento muito delicado, muito conturbado. Uma doença, crise de fé, crise financeira, eu não sei. Talvez só você e Jesus saibam a sua dor. Mas eu estou aqui como Pedro, na sua vida, para te dizer, levanta-te. Aguenta firme. Não desista. Suas aflições produzirão peso de glória. Aguenta, crente. Aguenta. Deus não dá nada maior do que nós podemos suportar. Lembre-se de que estamos todos passando por aflições, mas em amor a Jesus, vamos em frente. Não pararemos, não desistiremos, porque o nosso alvo é o coração do nosso Senhor, o nosso alvo é viver com o nosso Senhor, é estar na glória junto com a nossa família de fé. O nosso alvo não é apenas a nossa salvação, não é apenas aquilo que nos contempla. O nosso alvo é amar a Cristo de forma que a nossa vida seja dada por sacrifício de louvor ao Senhor. Lá em Isaías fala, não descanseis, nem deis a eles descanso, até que vos ponha por objeto de louvor nessa terra. Esse é o nosso alvo. Não é pregar por pregar, não é alcançar os cativos em nome de Deus, apenas para ser reconhecido como um grande missionário, como um grande evangelista, lá na sua empresa, lá no seu trabalho. Essa não é a finalidade, querido. A finalidade é que o amor que está, a chama que está dentro do seu coração, ela pegue em outros braseiros. Ela incendeie outros braseiros. E essa chama alcance distâncias incontáveis. Quando movidos por amor a Jesus, nós queremos manter essa chama acesa. Em todo momento na carta de Pedro, aos cristãos da região da Turquia, ele, que a gente entende por Turquia e adjacências hoje, ele os incentiva a permanecerem em fé e não voltarem às antigas práticas pecaminosas.
eu queria que você fosse agora comigo, eu não vou ler tudo, porque a gente já está se encaminhando para o final, mas eu queria que você lesse agora 1 Pedro 14 comigo, 1 Pedro 1,14. Ele diz, sejam filhos obedientes, não voltem ao antigo modo de viver, grifa isso na sua vida, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Um cristão que tem consciência da verdade, da verdadeira lama de onde foi tirado, tem medo de voltar para o lamaçal. Tem temor. Aquele que realmente entende de onde Cristo tirou, tem medo de voltar. Passa longe. A Bíblia fala que de um abismo, a distância que tem que se manter de um abismo é outro abismo. Em contrapartida, há quem fique flertando com o pecado, vendo até onde consegue ir. Já viu aqueles cristãos que vivem no Instagram dos pastores perguntando o que é pecado ou não? Pastor, é pecado beber? Pastor, é pecado usar maconha? Pastor, se eu orar de cabeça para baixo, sem camisa, com um chinelo na mão, na praia, plantando bananeira, é pecado? Olha, querido, para mim esses nunca amaram a Deus, sinceramente. Porque os filhos que amam o pai não ficam buscando brecha para traí-lo de consciência limpa. Filhos que amam o pai, amam ao pai de todo o seu ser, intensidade e vida, e não negociam com o que não faz parte da natureza santa de Deus. Para mantermos a chama acesa, é preciso conservarmos uma vida reta, de devoção, santidade e confiança no Senhor. Só quem sabe o tamanho do perdão que recebeu, sabe o tamanho da importância de replicar e exercer esse amor que o alcançou. E esses sim serão reparadores de brecha, os que não passarão a geração enquanto não abalarem os alicerces da sociedade por amor a Jesus. Esses sim serão os alvoroçadores de multidão, como Paulo fala. Esses sim serão aqueles que deixarão uma marca em sua geração, deixarão uma marca em sua empresa, deixarão uma marca na sua família. Esses sim serão grandes discipuladores, serão grandes líderes, serão grandes pastores, sem nunca mesmo terem tido uma igreja física. Você não precisa ser chamado ao ministério, convocado a ser um pastor para ser um. Deus, ele não chamou você para ter um título. Deus te chamou para ser crente, para ser um cristão, para ser um discípulo, um pequeno Cristo onde você estiver. Sabe, apesar de nosso quadro religioso não chegar nem perto da realidade do tempo dos apóstolos, eu não penso que um tempo de perseguição esteja distante não, querido. Olha para o mundo que a gente está hoje. Olha para o quadro da sociedade que a gente está hoje. Igreja, Jesus está de pé, às portas, pronto, preparado. O que temos testemunhado nas escolas dos nossos filhos, na internet, na TV, não é normal, nós sabemos disso. Algumas semanas atrás, eu tive uma reunião com os pais dos adolescentes da base. Graças a Deus, nós iniciamos já a célula de adolescentes. Então, se você tem um adolescente na sua casa, se você conhece um adolescente, por favor, fale de nós para ele, ok? Nós queremos conhecê-lo, nós queremos abraçá-lo, nós queremos orar por ele, cuidar dele. Nós temos uma célula online por enquanto,
Graças a Deus por enquanto. E, olha, o que eu ouvi daqueles pais não foi normal. Eles me disseram que nas portas das escolas, aí em Portugal, meninas tendo relacionamento com outras meninas ao ar livre. Que o cigarro, o tabaco, era algo comum entre meninos e meninas de 13, 12 anos, 14 anos. A forma como eles falaram para mim era como se o tabaco fosse chiclete. Que era normal os cristãos estarem em rodas, em bares, em lugares que não glorificam a Deus. Bebendo. Pecado não deixou de ser pecado, igreja. Olha, e é esse amor que deve mover os nossos joelhos, os nossos pés e a nossa mão. A igreja nunca parará de denunciar o pecado. A igreja nunca deixará de amar o perdido. A igreja nunca parará de estender os braços, porque entendeu que somente através do amor que recebeu na cruz curaremos as nações. Mas para isso, esse amor tem que estar no lugar certo. Esse amor precisa estar no Senhor Jesus. Não pode estar nas coisas que se deterioram com o tempo. Se até aquele metal que nós chamamos de ouro, que é a coisa mais preciosa que temos hoje, que rege a inflação, que rege a nossa moeda, que rege a nossa economia, se até isso, a própria palavra de Deus diz que isso não é nada, diante da glória que há de vir, diante daquilo que Deus faz conosco, sabe, nós precisamos ter esse amor no lugar certo em nosso coração. O Senhor precisa dominar a nossa vida. É esse amor que nós precisamos cultivar e testemunhar em casa para que os nossos filhos não se percam. Somente com o coração dobrado, mãos disponíveis e pés prontos, faremos uma geração de replicadores desse amor. Amém? Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora, curvasse sua cabeça agora. E começasse a refletir na sua vida, refletir naquilo que você tem vivido com a sua família, na sua casa. Talvez você esteja em Portugal sozinho, sua família tenha ficado em outro país, aqui no Brasil ou em outro. Talvez você viva aí com a sua família, mas os seus filhos estão sendo bombardeados pelas ideologias e relativizações da sociedade de hoje, dessa geração T-Z. Talvez você tenha ouvido toda a palavra, se perguntando que amor é esse, que ela tanto fala, que é poderoso, que move as pessoas a ponto de darem suas vidas por tal e tal e tal. Talvez você esteja aí se questionando se você já realmente conheceu esse amor, se já realmente teve acesso a ele, se mesmo em sua conversão você já teve acesso a ele, se você realmente já sentiu isso uma vez pelo Senhor, ou se até hoje foi movido pelo impulso. Talvez você esteja aí se questionando se algum dia foi esse amor que moveu o seu coração a agir. Talvez você seja aquela pessoa que passou o culto inteiro concordando com a palavra, mas que lá dentro do seu peito você sabe que faz muito tempo que você não vive e não se move por esse amor. Você que estava distante do Senhor, ou que hoje quer viver uma vida nova com Jesus, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo, de onde você está. Você pode se ajoelhar, você pode, agora nesse momento, curvar a sua cabeça. Se você está em um comboio, se você está no seu carro, trabalhando, se dirigindo a algum lugar, eu quero te convidar agora a entregar a sua vida a Jesus mais uma vez. Ou entregar a sua vida a Jesus agora pela primeira vez.
eu quero te convidar a repetir essa oração comigo, com o coração que você nunca teve antes, completamente disposto, completamente disponível e curvado ao Senhor. Pai, eis-me aqui. Repita comigo. Pai, eis-me aqui. Olha, Senhor, para o meu coração. Me examina, Senhor. Vê se há em mim algo que não te agrada. Senhor, eu quero entregar a minha vida agora ao Senhor. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Esforça os meus braços agora para perseverar em amor ao Senhor. Senhor, movimenta a minha vida em amor ao Senhor. Que a minha vida seja, Pai, um objeto de louvor, de glória, de poder, de render graças ao Seu nome. Paizinho, eu não quero mais o lamaçal, eu não quero mais as oferendas do mundo, eu não quero mais os desejos da carne. Agora eu quero o Senhor, eu quero ver o Seu rosto, eu quero conhecer a Sua face, eu quero conhecer o Seu coração profundamente. Paizinho, agora, Senhor, eu quero viver uma nova vida no Senhor. Pai, muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha casa. Faz de mim um discípulo de amor, um discípulo que te conhece face a face, um discípulo que ouve a Sua voz no coração e obedece. Pai, eis-me aqui. Cura-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. E usa-me, Senhor, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Senhor Jesus, eu te entrego agora os Seus filhos. Te entrego agora cada um deles que estão voltando para a sua casa agora, que estão voltando para os seus seios de amor, que agora, Senhor, estão se entregando pela primeira vez ao Senhor. Paizinho, transforma cada um deles. Senhor Jesus, toma os seus corações, molde-os, Senhor, a ponto de que, mesmo depois das aflições e das dores, eles saiam, eles partam desse tempo cheios das marcas das suas digitais em seu coração. Paizinho, agora os despeça na santa paz do Senhor. Paizinho, que o Seu Espírito os encontre agora e os mude por completo para a honra e glória do Seu nome. Amém. Queridos, fiquem em paz. Jesus te abençoe. Tenha uma ótima semana e fiquem com Deus. Amém. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixais 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.